Foi aprovado dias atrás na Câmara dos Deputados a urgência da apreciação do projeto de lei 490 de 2007, a versão legislativa do chamado Marco Temporal, que voltará a julgamento no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 7 de junho. Segundo o Marco Temporal, seriam reconhecidas apenas as terras ocupadas por indígenas quando da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. É defendido pela bancada ruralista e pela bancada da bala do Congresso Nacional, que contam atualmente com cerca de 300 deputados, incluindo o próprio presidente da Câmara. Durante a maior parte da existência do Brasil, a perspectiva predominante e colonial foi a de assimilação ou aculturação dos indígenas. Eles deveriam se integrar à sociedade branca ou não indígena. A Constituição de 88 muda o olhar e introduz o direito originário às terras ocupadas naquele ou em qualquer outro momento da história, respeitando a autodeterminação indígena. A tese do marco temporal não é nova, ela é aventada desde os embates do final dos anos 80. Em 2009, nós temos a ação cautelar do STF em relação à reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, onde produtores de arroz invadiram o território. Uma das justificativas do STF em favor dos indígenas foi que o povo Macuxi, entre outros, ocupava a terra desde muito antes da promulgação da Constituição. Tal argumento, que na época beneficiou os povos originários, abriu precedente para colocar 1988 como um marco temporal de referência para o reconhecimento de terras indígenas. Pouco tempo depois, tem início um novo capítulo quando da impetração da Ação Civil Originária, ACO, no STF contra o povo Xoclen, na terra indígena Ibirama-Laclanhô, em Santa Catarina. Ação essa promovida por uma madeireira e pelo próprio estado de Santa Catarina. O Supremo reconheceu o caso como de repercussão geral, ou seja, esse julgamento serve de referência jurídica para todos os outros envolvendo terras indígenas no Brasil. A tese do marco temporal esconde o genocídio dos povos originários ao longo dos séculos de colonialismo e de colonialidade, com sucessivos extermínios e expulsões antes e mesmo depois de 1988. Não à toa temos mobilizações cada vez maiores do movimento indígena no Brasil, como os acampamentos Terra Livre, que acontecem todo abril em Brasília e já tem 19 edições. O marco é um dispositivo da colonialidade do poder para perpetuar no imaginário coletivo e na estrutura social a subalternização dos diversos povos secularmente encaixados no rótulo homogeneizador índio. A cosmologia dos povos originários americanos, ou melhor, de Abya-Yala, apresenta caminhos para a superação da atual crise ambiental e civilizatória planetária. O desperdício da experiência humana imposto pelos séculos de colonialismo e pela manutenção do imaginário colonial em pleno século XXI tem no marco temporal um passo importante em direção ao abismo de barbárie na qual já estamos há muito tempo imersos no Brasil. Num momento histórico em que vemos cada vez mais a ligação entre alterações climáticas, eventos extremos, preservação da biodiversidade e demarcações de terras indígenas, defender os direitos originários não é apenas defender um modo de vida, é lutar pela própria manutenção da vida humana. Brasil, terra indígena. Marco temporal, não. Inscreva-se no canal do NEPES, compartilhe nossos vídeos e contribua para a divulgação científica.